Lucas nunca imaginou que sua vida pacata se transformaria em um pesadelo. Aos 16 anos, ele levava uma rotina comum para um adolescente de sua idade. Acordava cedo, pegava o ônibus para a escola, passava as tardes estudando e, à noite, jantava, ao lado do pai, Henrique, um homem trabalhador e honesto que fazia de tudo para garantir o sustento da família. Eles não tinham muito dinheiro, mas sempre se apoiavam, e isso bastava para manter um lar cheio de amor. Nos últimos meses, porém, Lucas começou a notar algo estranho. Seu pai parecia mais cansado do que o normal, chegava tarde em casa e evitava qualquer conversa mais profunda. Havia olheiras profundas em seu rosto como se estivesse perdendo noites de sono. O garoto tentou ignorar, acreditando que era apenas o peso do trabalho, mas a tensão no ar se tornava cada vez mais evidente. Pequenos detalhes passaram a chamar sua atenção. Ligações que Henrique recusava atender, envelopes misteriosos que ele escondia no fundo de uma gaveta e, o pior de tudo, um medo constante estampado em seus olhos. Naquela noite específica, tudo mudou. Lucas estava no quarto, terminando um dever de casa, quando ouviu o telefone fixo tocar na sala. O pai atendeu rapidamente e, por instinto, o garoto deixou o lápis de lado e prestou atenção na conversa. A voz do outro lado da linha era firme e ameaçadora. Henrique tentava manter a calma, mas Lucas podia ouvir a tensão em sua respiração. Então, a frase que fez seu coração gelar: "Você tem até amanhã. Se não pagar, sabe o que vai acontecer." O silêncio que se seguiu foi insuportável. Lucas sentiu um nó na garganta e, sem pensar, correu até a sala. Encontrou o pai parado no meio do cômodo, segurando o telefone com as mãos trêmulas. Henrique notou sua presença e tentou disfarçar, mas já era tarde demais. O menino queria respostas, precisava entender o que estava acontecendo. Depois de um longo suspiro, Henrique se sentou no sofá e passou as mãos pelo rosto. Ele hesitou, mas não podia mais esconder a verdade. Contou que havia contraído uma dívida com pessoas perigosas, não por irresponsabilidade ou ganância, mas por desespero. Desde que perdera o emprego, tentara manter a casa funcionando sem que Lucas percebesse as dificuldades. Pegou dinheiro emprestado acreditando que conseguiria pagar rapidamente, mas os juros aumentaram a uma velocidade impossível de acompanhar. Agora, estava preso em um pesadelo do qual não sabia como sair. Lucas sentiu o estômago revirar. Como isso era possível? Seu pai sempre fora um homem íntegro, alguém que jamais se envolveria com esse tipo de coisa. Mas ali estava ele, à beira do desespero, sem saída. A ideia de perder Henrique para aqueles homens fez o sangue de Lucas ferver. Ele não podia permitir que isso acontecesse. O garoto passou a madrugada em claro, tentando pensar em uma solução. Seu coração batia, acelerado, e a cada minuto que passava o peso da realidade se tornava maior. Não importava o que tivesse que fazer, não deixaria seu pai sozinho nessa. O amanhecer trouxe consigo um plano perigoso, insano, mas era sua única chance. E assim, sem perceber, Lucas estava prestes a entrar em um jogo muito maior do que ele. Um jogo onde um passo errado poderia custar tudo. O dia amanheceu com uma tensão sufocante. Lucas não conseguiu dormir. O aviso da noite anterior ainda ecoava em sua mente, cada palavra carregada de um peso esmagador. Seu pai tentava agir normalmente, mas o olhar vazio e os gestos automáticos denunciavam seu desespero. A mesa do café da manhã estava posta como sempre, mas o silêncio entre os dois era quase ensurdecedor. Lucas queria perguntar mais, queria entender exatamente com quem Henrique estava lidando, mas temia ouvir respostas que não estava pronto para aceitar. Quando seu pai saiu para tentar resolver o problema de alguma forma, Lucas se viu sozinho na casa, incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa. A única coisa que sabia era que não podia ficar parado esperando o pior acontecer. Se aqueles homens estavam ameaçando Henrique, significava que eram perigosos o suficiente para cumprir suas promessas. Ele precisava descobrir quem eram e até onde iriam para cobrar a dívida. Precisava agir antes que fosse tarde demais. A primeira pista estava na gaveta trancada que Henrique sempre evitava abrir na frente dele. Lucas sabia onde o pai escondia a chave,
e, com mãos trêmulas, destrancou o pequeno compartimento. No meio de papéis antigos e contas atrasadas, encontrou algo que gelou seu sangue. Um envelope amassado, com um nome que ele nunca tinha visto antes, mas que carregava um peso sinistro. Dentro, havia um bilhete curto e direto, escrito com uma caligrafia seca e impessoal. Último aviso. Não nos faça ir até você. O coração de Lucas disparou. Isso era muito pior do que ele imaginava. Aquilo não era uma simples cobrança. Aqueles homens não esperariam pacientemente por um pagamento atrasado. Eles estavam prontos para agir, e a ideia de que poderiam aparecer a qualquer momento fazia a pele de Lucas arrepiar. Ele não podia permitir que chegassem perto do pai. Sem pensar duas vezes, pegou o celular e digitou o nome no Google. Nada. Nenhum perfil. Nenhuma empresa. Nada que o ajudasse a entender com quem estavam lidando. Mas algo dentro dele dizia que, se era um nome conhecido no meio do crime, a internet comum não traria respostas. Seu único caminho era ir atrás da verdade pessoalmente. Lucas se lembrou de um cara que costumava rondar a região onde morava, alguém que sempre parecia saber mais do que deveria sobre os problemas dos outros. Chamavam-no de Davi, e diziam que ele tinha conexões com todo tipo de gente. Lucas nunca conversara com ele antes, mas naquele momento não tinha outra escolha. Pegou sua mochila e saiu de casa decidido a encontrá-lo. O bairro em que viviam não era dos melhores, mas Lucas nunca tinha se sentido tão vulnerável andando por ali. Cada esquina parecia esconder olhos observando. Cada passo ecoava como um alerta de que estava indo longe demais. Mas ele continuou. Precisava de respostas. Quando finalmente encontrou Davi encostado em um carro velho, tragando um cigarro barato, soube que aquele era o momento de atravessar a linha entre sua vida comum e um mundo completamente diferente. Davi o olhou com um misto de curiosidade e desconfiança. Você não é do tipo que vem até aqui. O que quer? Lucas hesitou por um segundo, mas sabia que não podia demonstrar medo. Mostrou o papel com o nome do homem que procurava e esperou a reação. O sorriso debochado de Davi desapareceu na mesma hora. Cara, você não devia estar mexendo com isso. A voz de Davi soou mais baixa, quase um aviso. Se esse nome chegou até você, significa que já está encrencado. Se eu fosse você, sumia antes que percebam que está perguntando demais. Lucas sentiu o estômago afundar. Ele já tinha passado do ponto de voltar atrás. Agora tudo que precisava era descobrir o que esses homens realmente queriam e até onde estavam dispostos a ir. Lucas sentia o peso das palavras de Davi se espalhando por seu peito como um veneno. Aquele nome era muito mais do que apenas um cobrador impiedoso. Era alguém que fazia as pessoas desaparecerem. Alguém que não perdoava falhas. E agora, o nome do pai de Lucas estava na lista de dívidas desse homem. O medo deveria ter feito o garoto recuar, deveria tê-lo mandado de volta para casa para fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas era tarde demais para isso. Ele já sabia o suficiente para entender que, se não fizesse algo, o pior aconteceria em questão de horas. O problema era o dinheiro. A dívida não era pequena, e Henrique claramente não tinha como pagá-la. Se ele estivesse escondendo algum plano milagroso, já teria colocado em prática. Lucas tentou calcular mentalmente quanto conseguiria juntar vendendo tudo o que tinha de valor, mas nem somando sua bicicleta, seu celular e qualquer outra coisa que pudesse valer algo, chegaria perto do necessário. A única opção era conseguir dinheiro de forma rápida. E quando a única opção é a velocidade, as escolhas começam a ficar perigosas. O garoto voltou para casa sentindo um formigamento nas mãos. Uma mistura de medo e adrenalina pulsando em seu peito. Ele nunca tinha feito nada fora da lei, mas naquele momento não conseguia enxergar outra saída. E foi nesse instante que se lembrou de algo que havia ouvido na escola semanas atrás. Um grupo de garotos mais velhos falava sobre um cassino clandestino que operava em um galpão abandonado. Eles comentavam sobre as grandes quantias de dinheiro circulando por lá, sobre pessoas que apostavam tudo o que tinham em uma única jogada e sobre um jogo específico onde um único acerto poderia transformar um ninguém em milionário. Lucas
Nunca tinha jogado, mas o desespero apaga qualquer hesitação. Se houvesse uma chance, por menor que fosse, de multiplicar o pouco dinheiro que tinha, ele precisava tentar. Pegou todo o dinheiro escondido que encontrou pela casa, uma quantia insignificante para pagar a dívida, mas que, em um golpe de sorte, poderia se tornar suficiente. Vestiu uma roupa escura, respirou fundo e saiu de casa sem dizer nada para o pai. O galpão ficava em uma área isolada da cidade, onde as ruas eram vazias, e o silêncio tinha um peso ameaçador. O portão enferrujado estava ligeiramente aberto, e o som abafado de vozes e fichas se chocando ecoava lá de dentro. Lucas hesitou, por um momento, mas antes que pudesse repensar sua decisão, um homem alto e robusto surgiu na porta e o encarou de cima a baixo. "Você não parece do tipo que frequenta esse lugar", disse, cruzando os braços. Lucas engoliu seco e respondeu, sem demonstrar fraqueza. "Não sou, mas preciso de dinheiro, rápido." O homem riu, como se já soubesse o fim daquela história antes mesmo de começar. Mas, sem dizer mais nada, deu um passo para o lado e apontou para dentro. Lucas entrou, sentindo o cheiro forte de cigarro e o peso dos olhares desconfiados sobre ele. As mesas estavam cheias de homens de aparência perigosa, cigarros pendurados nos cantos das bocas e copos de bebida espalhados entre as fichas. O garoto tentou ignorar os olhares e se aproximou da mesa que mais chamava sua atenção, onde um grupo jogava pôquer com apostas altas. Ele não tinha ideia do que estava fazendo. O coração batia tão forte que era difícil até respirar direito. Mas ele não podia falhar. Aquele dinheiro era sua única chance. O croupier olhou para ele e perguntou se queria entrar no jogo. Lucas assentiu, colocando seu dinheiro na mesa. E naquele momento, com as cartas sendo distribuídas à sua frente, ele soube que estava pisando em um terreno onde um único erro poderia custar muito mais do que apenas dinheiro. Lucas sentia o suor escorrer pela nuca enquanto as cartas eram distribuídas na mesa. Suas mãos estavam trêmulas, mas ele tentou disfarçar mantendo o olhar fixo no jogo. As fichas empilhadas diante dos outros jogadores pareciam montanhas inalcançáveis, e a pequena quantia que ele tinha parecia ridícula em comparação. Mas ele não estava ali para ter medo. Não tinha tempo para pensar no que poderia dar errado. Ele precisava ganhar. Os primeiros minutos foram um choque. Ele percebeu rapidamente que não estava jogando contra amadores. Os homens ao seu redor tinham olhares frios e experientes, estudavam cada mínimo movimento um do outro. Lucas tentava imitar a postura confiante deles, mas sentia que estava sendo devorado vivo. As primeiras apostas foram modestas, mas logo o jogo começou a esquentar. Um dos jogadores, um homem de terno escuro e cicatriz no rosto, olhou diretamente para ele e sorriu. "Você não parece do tipo que vem aqui. Mas já que está na mesa, espero que saiba o que está fazendo." Lucas engoliu seco e forçou um sorriso. Ele precisava vencer ao menos uma rodada significativa. Observou atentamente os outros jogadores, tentando identificar padrões, mas cada aposta parecia um golpe contra seu próprio coração. Ele perdeu as primeiras rodadas, vendo seu dinheiro desaparecer rapidamente. Cada ficha que deslizava para o outro lado da mesa era um passo mais perto do fracasso. Se perdesse tudo, não apenas estaria sem saída, mas também chamaria a atenção indesejada. Quando restava pouco dinheiro, ele percebeu algo estranho. O homem da cicatriz apostava alto demais quando estava blefando e mexia o anel no dedo sempre que tinha uma mão forte. Lucas sentiu o coração acelerar. Aquilo poderia ser sua única vantagem. Ele respirou fundo e decidiu que aquele era o momento de arriscar. A rodada seguinte começou, e ele observou o homem tocar o anel. As apostas aumentaram, e Lucas, com um blefe ousado, empurrou todas as suas fichas para o centro da mesa. O homem riu, mas aceitou o desafio. O momento da revelação chegou. O adversário tinha uma mão forte, mas Lucas segurava cartas ainda melhores. O silêncio na mesa foi quebrado pelo som das fichas sendo empurradas para o seu lado. Ele acabava de dobrar seu dinheiro. O coração batia acelerado. Sentiu um fio de esperança crescer dentro dele. Se continuasse jogando com cautela,
talvez tivesse uma chance real de sair dali com o dinheiro suficiente para salvar seu pai. Mas a vitória inesperada trouxe mais do que apenas dinheiro. Trouxe olhares que ele preferia não ter atraído. Homem da cicatriz não parecia feliz. Seus olhos analisavam Lucas com um interesse que ia além do jogo. Você tem sorte, garoto. Ou talvez mais do que isso. A voz dele era baixa, mas carregada de um tom ameaçador. Lucas tentou manter a calma, mas sabia que tinha acabado de chamar a atenção de pessoas que não gostavam de perder. Ele pegou suas fichas e tentou não demonstrar nervosismo. Se ficasse ali por mais tempo, poderia perder tudo de novo, ou algo pior poderia acontecer. Ao se levantar da mesa, um dos seguranças do cassino parou ao seu lado. O chefe quer falar com você. Lucas sentiu o sangue gelar. Ele não tinha escolha. Seguiu o homem por um corredor estreito até uma porta de metal. O som das cartas e risadas do salão foi desaparecendo atrás dele. Seu plano de sair com o dinheiro estava ameaçado. E ele começava a perceber que o jogo que havia entrado era muito maior do que imaginava. Lucas sentia cada batida do coração ecoar dentro do peito enquanto seguia o segurança pelo corredor estreito. O chão rangia sob seus passos, e a luz fraca piscava como se o próprio ambiente quisesse avisá-lo do perigo que estava por vir. O homem que o guiava não disse uma palavra, apenas empurrou a porta de metal no final do corredor, revelando um escritório pequeno mas imponente. O cheiro de cigarro misturado com couro impregnava o ar, e atrás da mesa de madeira escura, um homem de cabelos grisalhos e olhar afiado observava Lucas com um interesse desconfortável. O garoto permaneceu de pé, sentindo o peso daquela presença. O homem girou um anel dourado no dedo e soltou a fumaça devagar antes de falar. Você é esperto? Ou apenas sortudo? A pergunta era retórica, mas Lucas sabia que sua resposta definiria o que aconteceria a seguir. Ele precisava manter a calma, mesmo que sua mente gritasse para correr dali. Apenas joguei bem, respondeu tentando esconder a tensão na voz. O homem sorriu de canto como se já esperasse essa resposta. Ele pegou um maço de dinheiro e jogou sobre a mesa. Isso aqui não significa nada para mim, mas o que me interessa é o que te trouxe até esse lugar. Lucas sabia que mentir seria inútil. Aquele homem via através das pessoas, desmontava histórias falsas com um único olhar. Então, respirou fundo e contou parte da verdade. Disse que precisava de dinheiro urgente e que não tinha outra saída. O homem ouviu em silêncio, tamborilando os dedos na mesa. Dívidas, ele murmurou, como se experimentasse a palavra. É sempre isso, não é? O desespero faz as pessoas cometerem erros. Lucas se sentiu exposto, mas manteve o olhar fixo no homem. Ele não podia parecer fraco. Eu quero outra chance, disse sem desviar os olhos. Se eu puder jogar mais, posso sair daqui com o que preciso. O homem soltou uma risada baixa e inclinou-se para a frente. Você tem coragem, garoto, mas também tem noção do risco? Lucas assentiu, mesmo que cada fibra de seu ser gritasse o contrário. O homem analisou-o por mais alguns segundos antes de falar novamente. Existe outra forma de conseguir dinheiro. Um jogo que não envolve cartas, mas sim coragem. A frase ficou pairando no ar, e Lucas sentiu um arrepio na espinha. O homem abriu uma gaveta, pegou um dado negro e colocou sobre a mesa. Jogue. Se tirar número par, dobra o que tem. Se tirar ímpar, perde tudo. Lucas encarou aquele pequeno objeto como se ele carregasse o peso de seu destino. Ele sabia que deveria recusar. Sabia que se cedesse àquele jogo, poderia sair dali com menos do que entrou. Mas não tinha escolha. Seu pai estava em perigo, e o tempo corria contra ele. Pegou o dado e sentiu o frio do material contra os dedos. O olhar do homem nunca saiu de cima dele, avaliando cada movimento. Lucas respirou fundo e lançou o dado sobre a mesa. O pequeno objeto quicou algumas vezes antes de parar. O silêncio no ambiente se tornou insuportável. O homem sorriu, um sorriso quase predatório. Lucas sentiu o sangue ferver. Ele sabia que a sorte nem sempre estava do lado de quem mais precisava dela. Mas o que o homem disse depois o fez perceber que aquele jogo estava longe de terminar.
Parece que seu dia ficou mais interessante, garoto. Agora vamos ver se você tem mesmo coragem para ir até o fim. Lucas sentia o peso do olhar daquele homem cravado nele como lâminas afiadas. O dado preto permanecia sobre a mesa, imóvel, como se tivesse poder sobre seu destino. O silêncio era tão denso que parecia uma barreira invisível entre ele e o homem que acabara de decidir seu futuro. O sorriso predador continuava presente, mas agora misturado a algo diferente. Um interesse genuíno. Lucas havia provado que não era um garoto comum. Não era apenas alguém que entrou ali por engano e saiu correndo ao primeiro sinal de perigo. Ele permaneceu, encarou o risco, e isso o tornava interessante para aqueles que viviam nas sombras. O homem apagou o cigarro no cinzeiro de metal e inclinou-se para a frente, os dedos tamborilando lentamente na mesa de madeira. Agora que sabemos que você não tem medo, vamos testar até onde essa coragem vai. Lucas sentia os músculos de seu corpo tensos, como se estivessem preparados para correr, mas não havia para onde fugir. O homem se levantou devagar, caminhando até uma prateleira repleta de caixas e arquivos. Pegou um pequeno envelope e o deslizou sobre a mesa até Lucas. Isso aqui é um favor que alguém precisa. Se fizer direito, pode sair daqui com o dobro do que ganhou. Se falhar, não precisa voltar. Lucas pegou o envelope com cuidado, sentindo a textura áspera do papel entre os dedos. Suas mãos estavam frias, mas ele não podia hesitar. Abriu devagar, revelando uma foto e um endereço. Nada mais. Nenhuma explicação, nenhuma instrução. Apenas a imagem de um homem de meia idade, expressão cansada e um apartamento indicado abaixo. O que eu preciso fazer? A pergunta saiu, antes que ele pudesse pensar melhor. O homem riu baixo, pegando outro cigarro e acendendo com calma. Nada que exija mais do que sua inteligência. Apenas descubra onde esse cara guarda algo valioso para mim. Simples, não? Lucas sentia sua respiração acelerada. Aquilo estava indo além de um jogo de apostas. Agora ele estava entrando em território perigoso, algo que até aquela noite parecia tão distante de sua realidade que nem nos piores pesadelos imaginaria se encontrar ali. Mas ele sabia que recusar não era uma opção. Pegou o envelope, colocou no bolso e assentiu. O homem pareceu satisfeito, soltando a fumaça em um sopro longo e preguiçoso. Boa escolha, garoto. Agora vá antes que eu mude de ideia. Sair do escritório e sentir o ar frio da madrugada tocar sua pele, Lucas percebeu que suas pernas estavam trêmulas. Ele andou pelo galpão sem olhar para os lados, ignorando os olhares curiosos dos jogadores que ainda estavam lá dentro. Quando finalmente pisou do lado de fora, encheu os pulmões de ar, como se estivesse se libertando de um ambiente onde o oxigênio era rarefeito. Mas não havia alívio. O que ele acabara de aceitar não era apenas uma aposta. Era um passo dentro de um mundo do qual ninguém saía ileso. O endereço no envelope ficava em um bairro vizinho, longe o suficiente para que ele precisasse pegar um ônibus. Seu corpo queria descansar, mas sua mente não permitiria. Enquanto olhava a cidade passar pela janela suja do transporte público, tudo o que conseguia pensar era em como se infiltrar no apartamento sem ser notado. Não sabia se aquele homem era perigoso, não sabia se haveria alguém esperando por ele lá dentro, não sabia o que exatamente deveria procurar. Mas o pior de tudo era a sensação de que, naquele momento, ele já não era mais apenas um garoto tentando salvar o pai. Ele agora era uma peça em um jogo muito maior do que imaginava. Lucas desceu do ônibus, sentindo o estômago revirar. O endereço no envelope estava a apenas alguns quarteirões de distância, e cada passo que ele dava parecia empurrá-lo ainda mais para dentro de um mundo onde não pertencia. O bairro era silencioso, as ruas mal iluminadas, e as janelas dos prédios refletiam um vazio estranho, como se escondessem segredos que ninguém ousava revelar. O número do prédio apareceu diante dele, um edifício velho e mal cuidado, com paredes rachadas e um portão enferrujado que rangeu quando ele o empurrou. Seu coração batia forte, cada batida ecoando como um aviso de que nada dali para frente seria simples. Ele entrou no saguão escuro,
analisando as caixas de correio amassadas até encontrar o número do apartamento. 3º andar. O elevador estava quebrado, forçando-o a subir as escadas rangentes, cada degrau fazendo um som abafado que parecia amplificado pelo silêncio. Chegando à porta certa, hesitou por um instante, tentando escutar qualquer movimento do outro lado. Nada. O corredor estava vazio, e a única coisa que se movia era o ponteiro do relógio de parede, marcando 3h42 da manhã. Ele girou a maçaneta devagar, esperando que estivesse destrancada, mas claro, não seria tão fácil. Precisava de outra entrada. Contornou o corredor e encontrou uma pequena área externa onde ficavam os condensadores dos aparelhos de ar-condicionado. A única janela iluminada era justamente a do apartamento que procurava. O vidro estava entreaberto. Lucas sentiu o coração acelerar. Precisava entrar, mais um erro, e ele cairia 3 andares abaixo. Respirou fundo, escalou a grade e segurou-se no parapeito, empurrando o vidro devagar até conseguir espaço para passar. Seu corpo deslizou para dentro, e ele caiu com um baque seco no chão do apartamento. A sala estava escura, com apenas um abajur aceso ao lado do sofá. Pilhas de papéis estavam espalhadas pela mesa de centro, e o cheiro forte de café velho impregnava o ar. Lucas se levantou rápido, ajustando os olhos ao ambiente. Precisava encontrar algo valioso. Mexeu nos papéis, gavetas, revirou envelopes, mas nada ali parecia valer a pena. Até que ouviu um clique atrás de si. O frio de um objeto metálico tocando sua nuca fez seu sangue congelar. A voz era grave e firme. "Quem é você? E o que está fazendo na minha casa?" Lucas levantou as mãos devagar, sem se virar. Tentou pensar em uma desculpa, mas nada soava convincente o suficiente. O homem o forçou a se virar, e Lucas encarou olhos cansados, porém atentos. Ele não parecia um criminoso comum, e algo em seu rosto demonstrava mais exaustão do que fúria. Lucas sabia que um movimento errado e estaria acabado. O homem manteve a postura rígida, esperando uma resposta. O garoto engoliu seco e decidiu contar parte da verdade. Disse que precisava de dinheiro para salvar seu pai, que havia sido forçado a ir até ali. O homem não reagiu imediatamente, apenas continuou encarando-o, como se analisasse cada palavra dita. Então, algo mudou em sua expressão. Ele abaixou a mão que segurava o objeto e suspirou. "Você não faz ideia do que está se metendo." Lucas não entendeu. Aquele homem não parecia alguém que deveria estar envolvido em um problema tão grande. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, um barulho vindo da rua chamou a atenção dos dois. Pneus cantando, passos rápidos na escada. O homem puxou Lucas pelo braço e o empurrou contra a parede. "Se eles te viram entrando, você acabou de colocar um alvo nas nossas costas." Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não era mais apenas um espectador. Agora, fazia parte daquele jogo perigoso. Lucas sentia o coração bater como um tambor descontrolado. O barulho dos passos na escada ecoava como uma contagem regressiva invisível. O homem à sua frente apertava os dentes, murmurando um palavrão antes de correr até a janela e espiar pela fresta. Lucas não precisou perguntar o que ele viu. O olhar endurecido já dizia tudo. Eles estavam cercados. As luzes dos carros lá, embaixo, pintavam sombras distorcidas nas paredes do apartamento, e a tensão no ar era quase sufocante. O garoto sabia que fugir não era mais uma opção. O homem correu até um armário e puxou uma pequena mochila surrada, jogando-a sobre a mesa. Lucas observou enquanto ele abria o zíper, revelando maços de dinheiro e documentos velhos. O garoto entendeu na hora. Aquela era a coisa valiosa que ele deveria encontrar. Mas então, uma dúvida se instalou em sua mente. Se aquele dinheiro e aqueles papéis eram tão importantes, por que o homem não havia fugido com eles antes? Antes que pudesse formular a pergunta, o som de algo pesado batendo contra a porta os fez saltar no lugar. Lucas sentiu os músculos travarem. A voz do lado de fora era fria e impessoal. "Abra a porta. Você sabe que não tem para onde correr."
O homem fechou os olhos por um segundo como se estivesse calculando todas as suas opções ao mesmo tempo. Em seguida, pegou os documentos e empurrou a mochila nas mãos de Lucas. Ouça com atenção. Você vai sair daqui vivo, mas precisa... Me prometer uma coisa. Lucas engoliu seco. O tom do homem não deixava espaço para discussão. Ele assentiu, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. O homem se abaixou e empurrou um painel solto na parede. Um pequeno duto de ventilação apareceu, estreito demais para alguém grande passar, mas do tamanho perfeito para Lucas. Pegue isso e vá. Se perguntarem, você nunca me viu. O garoto sentiu o sangue gelar. Aquilo significava que ele ficaria para trás. Significava que a única chance de escapar era aceitar aquele sacrifício. Lucas abriu a boca para argumentar, mas o olhar do homem o silenciou. Agora, os batimentos de Lucas martelavam nos ouvidos enquanto ele rastejava pelo duto, sentindo o metal gelado contra os braços. Ele avançava o mais rápido que podia, tentando ignorar o som da porta sendo arrombada atrás dele. A única coisa que podia fazer era seguir em frente. Quando finalmente alcançou a saída, deslizou para dentro de um beco escuro. A respiração curta e errática. O prédio ao lado estava silencioso, mas ele sabia que não podia ficar ali. Precisava se mover. Precisava sair daquele bairro antes que fosse tarde. Ele correu pelas ruas desertas, sentindo as pernas quase falharem. A mente ainda processava tudo o que tinha acabado de acontecer. O dinheiro, os documentos. Aquele homem que escolheu ficar para trás. Nada fazia sentido, mas uma coisa ele sabia. Agora, ele não carregava apenas o destino do pai nas mãos. Carregava algo muito maior, algo que outras pessoas estavam dispostas a matar para recuperar. O telefone de Lucas vibrou no bolso. Ele o puxou com dedos trêmulos, e o nome que apareceu na tela fez sua respiração travar. Era seu pai. Atendeu com pressa, o coração ameaçando saltar do peito. Pai? A voz do outro lado veio fraca, hesitante. Lucas, o que você fez? Quem estava ouvindo até aqui comenta. O que você fez, Lucas? Nos comentários. Quero ver quem realmente se prendeu nessa história. Lucas sentia o coração disparado enquanto segurava o telefone. A voz do pai soava diferente, carregada de uma mistura de alívio e medo. Ele queria explicar. Queria dizer que tudo estava sob controle, mas sabia que não era verdade. Nada estava sob controle. O peso dos documentos escondidos em sua mochila parecia dobrar a cada segundo, e a sensação de que estava sendo observado o fazia olhar por cima do ombro a cada passo. O que quer que tivesse acabado de acontecer naquele apartamento não terminaria ali. Aqueles homens não desistiriam tão fácil. A ligação foi interrompida por um barulho ao fundo. Algo caiu. Um som abafado, seguido por um silêncio estranho. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Pai, você está aí? Nenhuma resposta. A linha ficou muda por alguns segundos. E então, uma nova voz surgiu do outro lado. Fria. Calculista. Você foi longe demais, garoto. O ar pareceu sumir dos pulmões de Lucas. Ele tentou falar, mas nada saiu. A ligação foi encerrada, deixando apenas um silêncio ensurdecedor. As mãos dele tremiam ao guardar o telefone no bolso. Se antes estava correndo contra o tempo para salvar o pai, agora estava correndo para salvar a si mesmo. Aquela mochila continha algo muito maior do que imaginava. Algo que fez um homem se sacrificar para que ele fugisse. Algo que fez seu pai se tornar um alvo. Mas o quê? O que havia naqueles papéis que fazia aquelas pessoas irem tão longe? Ele precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Lucas sentiu uma onda de desespero, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele acendeu. Ele não podia mais ser apenas um garoto assustado tentando escapar. Se quisesse salvar o pai, precisava ser mais esperto do que aqueles que o perseguiam. Precisava entender o jogo que estava jogando. Mas será que ele estava pronto para descobrir a verdade? Se você ficou vidrado nessa história, prepare-se porque isso ainda não acabou. Lucas ainda tem muita coisa para enfrentar, e as respostas que ele está procurando podem ser muito mais perigosas do que ele imagina.
Você acha que ele deve abrir a mochila agora ou fugir para um lugar seguro antes? Comenta, abre logo, Lucas. Ou, corre, Lucas. E me diz o que você faria nessa situação. E se quiser saber até onde essa história vai, já se prepara para o próximo vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar de boca aberta.